Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal determina suspensão dos processos que discutem recolhimento da contribuição ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o FUNRURAL. Na véspera dos 2 anos dos atos antidemocráticos, STF divulga balanço das medidas tomadas contra quem participou da invasão aos prédios dos 3 poderes. Supremo rejeita recurso da Lotterj contra a suspensão dos serviços de loteria fora do Rio de Janeiro. Polícia Federal faz operação para desarticular a associação criminosa especializada em fraudes no INSS. Justiça mantém prisão da mulher suspeita de envenenar uma família com bolo de Natal. E no último episódio da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, especialistas apontam os principais avanços e desafios para o futuro da Justiça. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 7 de janeiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que discutem o recolhimento da contribuição ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural. A medida é válida até que o plenário do STF proclame o resultado do julgamento da ação sobre o tema que já tramita na Corte. Entenda a decisão com a repórter Evelyn Araújo. A decisão do ministro Gilmar Mendes será levada a referendo pelos demais ministros da Corte. Um dos pontos discutidos é a chamada subrogação, instrumento jurídico que obriga a empresa que adquiriu o produto a assumir a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição social sobre a receita da produção dos produtores rurais. No julgamento de mérito da ação, há uma indefinição sobre a constitucionalidade da subrogação. Em razão disso, partes interessadas no processo alertaram o ministro Gilmar Mendes sobre a existência de insegurança jurídica após decisões divergentes nas instâncias inferiores da Justiça. Ao avaliar a situação, o relator considerou que a suspensão dos processos é uma solução para evitar o agravamento do quadro e garantir economia processual. A decisão, provisória e em caráter de urgência, tem efeito imediato. Ainda não há data definida para a análise colegiada da decisão. Em 2 meses, as ações de combate ao garimpo ilegal na Amazônia provocaram prejuízos de quase 100 milhões de reais aos infratores. O balanço é da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. As operações fazem parte do plano de retirada de invasores de terras indígenas do Pará, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A operação de desintrusão da terra indígena Munduruku causou um prejuízo de 95 milhões de reais ao garimpo ilegal em cerca de 2 meses de atuação. Desde o início da força-tarefa, 411 ações de combate às atividades ilegais foram realizadas na região. O objetivo da operação é retirar invasores e garantir que os direitos da população indígena ao território sejam respeitados. Para isso, foram reunidos 20 órgãos federais, entre eles a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. As equipes realizam os trabalhos por terra, nos rios e também com uso de aviões. A terra indígena Munduruku tem mais de 2.000 hectares de extensão. A força-tarefa é coordenada pela Casa Civil do Governo Federal e atende à determinação do Supremo Tribunal Federal. Em 2021, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a implementação de um plano de retirada de invasores de terras indígenas do Pará. A ADPF 709 foi ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos, em busca de providências para a proteção da população indígena. Ao deferir o pedido, o ministro observou que foram suficientemente demonstrados os indícios de ameaça à vida, à saúde e à segurança das comunidades de Munduruku. No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça promoveu durante o recesso de fim de ano um mutirão para antecipar disputas familiares que poderiam virar processos no Poder Judiciário. O repórter Bruno Silveira tem o balanço dos atendimentos. Entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios conseguiu acordos equivalentes a 1 mês de trabalho, por meio do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação de Família. Foram 536 sessões de mediação para tratar sobre demandas de divórcio, união estável, reconhecimento de paternidade, guarda, inventário e outros conflitos de natureza familiar.
Mais de 1.000 pessoas foram atendidas e o percentual de acordos promovidos pelo multirão chegou a quase 85%, com mais de R$500 milhão negociados no total. Para o TJDFT, multirões de acordos pré-processuais ajudam a promover a desjudicialização e disponibilizam às famílias a oportunidade de um atendimento mais adequado, tratando de modo antecipado e conciliatório conflitos que poderiam virar disputas judiciais e se arrastar por anos. A Polícia Federal registrou aumento na quantidade de sites falsos que imitam a página oficial da PF para emissão de passaportes e aplicação de golpes. O alerta é principalmente para quem precisa renovar ou fazer o documento pela primeira vez. Quem já caiu nesse golpe deve registrar a ocorrência na Polícia Civil como estelionato. Flávia Alvarenga tem as informações. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos usam os mesmos símbolos e identidade da página oficial. Ao acessar o site falso e preencher o formulário, as informações pessoais e até do cartão poderão ser usadas de forma criminosa, em compras, por exemplo. E não existe passaporte porque é um golpe. A PF explica o passo a passo correto para a emissão do documento. Tem que checar o endereço oficial www.gov.br/PF. Nas informações para o pagamento, é preciso conferir o CNPJ. O boleto vai indicar que quem vai receber a taxa é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se a forma de pagamento for o PagTesouro, o meio digital do governo, tem que aparecer Tesouro Nacional. No próximo bloco, na véspera em que os atos de 8 de janeiro completam 2 anos, o STF divulga balanço das medidas tomadas contra os responsáveis pelas invasões a prédios públicos. E no último episódio da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, especialistas apontam os principais avanços e desafios para o futuro da Justiça. Voltamos já. Na véspera em que os atos do 8 de janeiro completam 2 anos, o STF divulgou um balanço das medidas tomadas contra os responsáveis pelas invasões. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes. Os ataques de 8 de janeiro de 2023 ainda estão na memória. Os prédios dos 3 poderes foram invadidos e destruídos por uma multidão de extremistas. O prejuízo aos cofres públicos passou de R$26 milhões. Até agora, o Supremo Tribunal Federal responsabilizou quase 900 pessoas por crimes como golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e dano qualificado. Desse total, 371 réus foram condenados a penas privativas de liberdade e 527, que estavam em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, receberam penas alternativas por terem feito o acordo de não persecução penal. Para fechar o acordo e não ir a julgamento, os acusados confessaram os crimes. Eles foram proibidos de usar redes sociais e obrigados a participar de um curso sobre democracia. Além disso, receberam multas que variam de R$1.000 a R$20.000. Essas pessoas defendiam pautas inconstitucionais, como a intervenção militar, e cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Entre os condenados por crimes graves com sentença definitiva, 71 já estão cumprindo a pena e 122 estão foragidos com pedido de prisão ou de extradição expedidos. 5 pessoas foram absolvidas por falta de provas. No STF ainda existem 171 instruções em andamento. A instrução é a fase do processo de coleta de provas e de depoimentos. Este ano, o Supremo deve julgar ainda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal na época dos atos de vandalismo por suposta omissão. 7 policiais militares são réus no tribunal por 5 crimes, entre eles deterioração do patrimônio tombado e violação dos deveres funcionais. Para marcar os 2 anos dos ataques aos prédios dos 3 poderes, o Supremo vai promover ações nesta quarta-feira. Entre elas, o lançamento de um hot site com informações sobre os atos de vandalismo, a reconstrução e a responsabilização dos invasores.
A restauração dos objetos do STF danificados em janeiro de 2023 teve início imediato, uma forma de reafirmar a prevalência da democracia. 3 dias depois dos ataques, a equipe de restauração começou o trabalho emergencial, que tinha como objetivo transmitir uma mensagem clara. O Supremo Tribunal Federal estaria pronto para a abertura do ano judiciário. Nós começamos pelo Salão Branco, que foi onde a gente conseguiu entrar. Era um local que dava no momento para entrar. E lá nós nos deparamos com algumas coisas do acervo, que são as fotografias dos presidentes. Então ali a gente já começou a coletar o material. E aí seguimos, fomos para o plenário, que lá também tinha o brasão e o Cristo, que também retiraram da cruz, estava tudo jogado. A Gerência de Restauração do STF, responsável pelos trabalhos dos documentos em papel, precisou se readaptar para receber as obras de arte e móveis danificados. O trabalho intenso de restauração dessas peças durante todo o ano de 2023 contou com as mãos habilidosas de uma equipe pequena de 6 pessoas. O tratamento da parte de papel e documentos, que era o carro-chefe do laboratório, ele foi interrompido nesse espaço de tempo. Então o laboratório praticamente todo ficou destinado para fazer o tratamento de restauração dessas peças. Os objetos que passaram pelo processo completo de restauração já foram realocados no Supremo, como o detalhe de madeira desta cadeira. Algumas peças ainda aguardam técnicas específicas de reparo. Já os itens furtados, como medalhas, ainda não foram reincorporados ao acervo. Em um ano, a palha da cadeira foi reconstituída. Presentes protocolares voltaram à forma original. Bustos e mesas de mármore foram colados novamente. Todas essas peças foram reconstituídas e hoje compõem o acervo permanente da exposição de memória sobre o dia 8 de janeiro. O material em exposição recuperado pelos profissionais tem papel fundamental na história da democracia. Mostrar para as futuras gerações o trabalho de restauração e a importância, a preocupação da instituição com essa documentação. É um trabalho delicado, demorado, mas a gente sempre se preocupa com todos os detalhes das peças, da melhor técnica de restauração, de toda a documentação, tirar fotos, fazer uma boa ficha de catalogação, para que essas peças continuem ao longo dos anos disponíveis para o público. É importante conservar, mesmo que o objeto em ruína, a gente consiga conservar esse objeto para que ele conte não só a história dele, mas a história do evento que levou ele àquela condição. Há 2 décadas, a Emenda Constitucional 45 nasceu com a missão de dar mais rapidez e eficiência ao sistema judiciário e criou uma série de medidas nesse sentido. No último episódio da série sobre os 20 anos da reforma do judiciário, especialistas apontam os principais avanços e desafios para o futuro da justiça. Os brasileiros nunca acessaram tanto o poder judiciário. Foram 35 milhões de novos processos somente em 2023. É o que aponta o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça. A demanda é distribuída entre os 91 tribunais do país, considerando os 5 segmentos: Justiça Estadual e Federal, Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar. Apesar da alta crescente, a produtividade do Poder Judiciário aumentou quase 7%. O índice leva em conta o número de processos que tiveram julgamento definitivo. O resultado foi alcançado graças a diversas iniciativas, como o planejamento estratégico, implantação de meios alternativos de resolução de conflitos, como mediação e conciliação, novas tecnologias e mudanças na lei. Dentre as principais, a
a Emenda Constitucional 45. A ideia original da emenda foi essa. Quando se começou a discutir a emenda, era o seguinte: a justiça tem que dar respostas melhores e mais rápidas ao cidadão, e em todas as suas instâncias, da primeira ao Supremo Tribunal Federal. Porque o que nós tínhamos de forma muito comum era assim, uma justiça muito cheia de processos. O Brasil é um país que busca a justiça, é um país litigioso e vai atrás da justiça para a solução dos seus conflitos. E antigamente isso era ainda maior porque o acesso era muito grande, até hoje, mas não havia celeridade. Antes da reforma, cada tribunal atuava como se fosse em uma ilha, sem relação ou troca de experiência com outros tribunais. A política administrativa e financeira também não dependia da aprovação de ninguém. E as instâncias abaixo do STF não eram obrigadas a seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal em determinados processos. Ao longo de todo esse processo histórico, mudanças na legislação importantes, o Supremo Tribunal Federal passou a ter a competência de fixar orientações que agora sim são obrigatórias para todos os juízes e, quando não, para a administração pública direta e indireta. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal hoje tem, portanto, um peso institucional muito amplo. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, o controle dos tribunais passou a ser feito pela Corregedoria Nacional de Justiça. O órgão tem atuado no combate à corrupção e na punição de magistrados. Então, aquela sensação de corporativismo acabava limitando muito, sobretudo a atuação na matéria disciplinar. Quando um juiz, quando um membro do Ministério Público se desviava, quer dizer, não cumpria adequadamente os seus deveres, a regra é que absolutamente nada acontecia, com algumas exceções para confirmar a regra. Então, a chegada do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem outras funções talvez até mais relevantes, que é o próprio planejamento, seja do Judiciário, seja do Ministério Público, são atribuições imensamente relevantes, mas o certo é que com a chegada desses dois órgãos de controle externo, eu acho que o Ministério Público e o Judiciário avançaram bastante. Devemos avançar nessa direção do controle disciplinar, para que não haja improbidades no Poder Judiciário, embora sejam poucos casos, mas são casos que comprometem a credibilidade de toda a instituição. Creio que há alguns temas que merecem uma revisitação. Eu mesmo, quando eu tive a honra de ficar alguns meses no Senado, exercendo o mandato que generosamente o povo do Maranhão me otorgou, apresentei uma emenda constitucional pondo fim à chamada aposentadoria compulsória como pena disciplinar. A aposentadoria é um direito e, portanto, avançando no sentido de que esses segmentos, carreiras de Estado, no caso de condutas graves, delitos, crimes graves, eles devem perder o cargo. Então esse é um elemento que ficou ainda por ser feito, hoje tramita essa emenda constitucional. O ministro do Supremo, Flávio Dino, foi o primeiro secretário-geral do CNJ, quando o órgão começou a funcionar em 2005. À época, na gestão do então presidente do STF, Nelson Jobim, ele era juiz federal. Hoje, apesar de defender ajustes, ele reconhece os avanços conquistados até aqui. Um balanço altamente positivo. Claro que, como tudo na vida, sempre há carências, mesmo no que se refere ao Conselho Nacional de Justiça. Creio que é sempre um desafio aprimorá-lo, não só para fortalecê-lo no que se refere à dimensão interna do Poder Judiciário, mas também evitar, eventualmente, desbordamento das suas competências. É preciso, cada vez mais, termos eficiência na alocação de recursos, que são ontologicamente finitos, enquanto as necessidades da população brasileira são infinitas, então é preciso sempre buscar maior eficiência. Esse sistema de precedentes caminha bem, é preciso olhar para os outros tribunais, quem sabe mais adiante se abra espaço para outros temas. Então eu penso que o CNJ, como órgão do Poder Judiciário, ele foi crucial para que nós pudéssemos ter realmente mais eficiência na prestação jurisdicional.
porque ele não apenas é um órgão que trata de questões de natureza administrativa e funcional envolvendo juízes de Brasil afora, mas também esse papel de estimular a justiça itinerante, de estimular iniciativas sobre a questão carcerária, a Lei Maria da Penha. Enfim, é um órgão que tem que se preocupar em dar uniformidade à atuação do judiciário nas suas diversas esferas. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said, a demora nos julgamentos ainda é um gargalo que precisa ser resolvido. Eu penso que é onde mais tem que se avançar, porque, infelizmente, embora o dispositivo já esteja em vigor há 20 anos, nós ainda temos muita coisa que faz caminhando a passos lentos, digamos assim. Então não se alcançou ainda, infelizmente, também na esfera administrativa, mas principalmente na esfera judicial, mecanismos para que nós tenhamos realmente a razoável duração do processo com os meios e recursos a ela inerentes. Então acho que é um terreno onde a gente tem que buscar dar mais efetividade a essa previsão constitucional, a esse dispositivo que foi incluído pela emenda 45. Eu acho que o ponto sensível é buscar ainda discutir o papel da Justiça, do próprio Supremo, e essa discussão ainda vai acontecer, mas com informação e com proximidade. É chegar ao cidadão. 20 anos, 30 anos depois da emenda constitucional 45. Saldo. Difícil da gente dizer. A gente pode dizer o seguinte, você teve uma justiça mais moderna, uma justiça mais ativa na busca do interesse do cidadão. 100% positiva a reforma? Acho que ainda precisamos de mais estudos, de mais tempo, porque ainda há uma discussão sobre o próprio papel da justiça dentro do Brasil de 2024. Talvez hoje o que a gente esteja precisando no Brasil contemporâneo seja um novo pacto, né, em prol da defesa da República, né, onde os três poderes se estruturassem, criassem políticas públicas, tal como foi a emenda constitucional 45 de 2004 para o Poder Judiciário, mas não só para o Poder Judiciário, para todo o ambiente geral, o ambiente político, social brasileiro, né? A seguir, Ministério Público Federal cobra mais fiscalização contra voos turísticos irregulares em uma praia do Ceará. O ministro André Mendonça, do Supremo, rejeita pedido da Loteria do Estado do Rio de Janeiro para retomar serviços das bets fora do Estado. Voltamos já. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da Loteria do Estado do Rio de Janeiro para retomar os serviços das bets fora do Estado. A Loterja entrou com recurso no Supremo depois que o próprio ministro André Mendonça proibiu a loteria de credenciar bets com uso fora do Rio de Janeiro. Na decisão da semana passada, o ministro André Mendonça havia dado 5 dias para que a Loterja e o governo do Rio tomassem providências, como a retomada da obrigação do uso de mecanismos de geolocalização pelos usuários para atestar a restrição territorial. Para Mendonça, cabe à União fixar regras sobre esses serviços. O plenário do STF vai analisar a decisão individual de Mendonça em sessão virtual a partir do dia 14 de fevereiro. No recurso de agora, a Loterja alegava que havia pontos a serem esclarecidos na decisão. Argumento que foi rejeitado por Mendonça,
que afirmou que o recurso foi interposto por mero inconformismo. Para o ministro, o critério defendido pela Loterd permite que pessoas de outros estados e países participem da loteria, caso se autodeclarem residentes ou localizadas no Rio de Janeiro, o que viola as competências da União. Essa discussão chegou ao Supremo porque o governo federal questionou os termos do edital lançado pela Loterd e pelo governo do Rio de Janeiro em 2023 para autorizar a operação local de sites de aposta. Por lei, cabe ao Ministério da Fazenda regulamentar o mercado nacional das bets e dar autorização de funcionamento às empresas. As regras mais atuais para o setor entraram em vigor no dia 1º de janeiro. O Ministério Público Federal cobra mais fiscalização contra voos turísticos irregulares em uma praia do Ceará. O repórter Márcio Pontinelli tem mais informações. A Agência Nacional de Aviação Civil e a Prefeitura de Aquirás, no Ceará, receberam do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam adotadas medidas contra os voos panorâmicos em ultraleves e paramotores irregulares promovidos nas praias da região. Durante uma investigação, o MPF comprovou que a exploração comercial dos passeios vem acontecendo sem autorização, inclusive na zona de controle de tráfego aéreo da capital cearense, ou seja, numa área protegida para garantir a segurança de aviões que pousam e decolam do aeroporto de Fortaleza. Hoje vamos continuar com a nossa retrospectiva das principais decisões do segundo semestre do Supremo Tribunal Federal. Em agosto, por maioria, o plenário do STF declarou constitucional trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica. As regras analisadas pelos ministros tratavam do acesso e do uso de informações sobre as investigações de acidentes aéreos. Repórter Marta Ferreira acompanhou. O que está em discussão são as alterações promovidas por uma lei de 2014 em dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos SINPAER. Esse sistema está sob a responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Quando ocorre um acidente com aeronaves, equipes do CENIPA vão ao local para investigar as causas. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, a investigação de acidentes aéreos tem como objetivo único a prevenção de outros acidentes. Uma das mudanças feitas foi determinar que dados do Sistema de Notificação Voluntária de Ocorrência e as conclusões de investigações não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais ou procedimentos administrativos. Esses dados passaram a só poder ser fornecidos por meio de decisão judicial, que ocorre após uma manifestação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Também se discute a subordinação da Polícia e do Ministério Público ao CENIPA para analisar destroços de aeronaves. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou uma ação pedindo que o Supremo invalide a proibição do uso do conteúdo das apurações do SINPAER como provas em processos judiciais e a necessidade de autorização judicial para acesso a informações que deveriam estar disponíveis para outros órgãos e entes estatais. Pretende ainda que o Supremo autorize o acesso de peritos criminais e outros agentes públicos do sistema de justiça ao local e aos vestígios dos acidentes e que eles possam preservar o lugar e acompanhar as análises dos objetos relacionados de maneira coordenada com a investigação aeronáutica. Para ele, as normas questionadas interferem nos poderes constitucionais de investigação do Ministério Público e da Polícia. O julgamento começou em setembro de 2021 em sessão virtual. O relator, ministro Nunes Marques, votou para declarar a lei constitucional. Ele entende que os dispositivos visam principalmente a segurança do transporte aéreo e a eficácia das investigações. Para Nunes Marques, é necessário um clima de total confiança no sigilo da informação para que as pessoas prestem depoimentos que possam esclarecer detalhes ocultos do acidente, sem temerem represárias. Sabemos todos que o processo judicial consiste em principalmente olhar e reconstruir o passado para que o juiz possa julgar
um ou mais fatos ocorridos no passado. Daí a relevância das provas orais, documentais, periciais, etc. Todas elas visam reconstruir, dentro do processo, os fatos relevantes para julgamento. Ocorre que tal reconstrução deve obedecer a regramentos constitucionais claros, como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, entre outros. As provas que informam o processo judicial, assim, devem ser produzidas dentro das regras constitucionais que mencionei, para que assim sejam válidas. Válidas a embasar, se o caso, o decreto condenatório, em que se apure determinada conduta, nexo de causalidade e sanção. Aí nem toda prova será válida ou mesmo relevante. O julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes, destacando que a legislação em questão cumpre o regramento internacional. Assim, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. Levando em conta que todo esse sistema, a ideia é exatamente o aperfeiçoamento da segurança aeronáutica no Brasil, ao diminuir e, quiçá um dia, evitar totalmente a ocorrência de acidentes aéreos. Então, presidente, eu acompanho o eminente ministro relator, julgo improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados. Já o ministro Flávio Dino divergiu parcialmente do relator. Em relação aos dados de notificação voluntária de ocorrências, como há uma teleologia, um objetivo inequívoco, ou seja, se houver o acesso universal aos dados de notificação voluntária, esse sistema perecerá. Ok? É constitucional a vedação. Em relação aos demais, exatamente por serem investigações paralelas, exatamente porque nós não podemos presumir que uma sabote a outra, exatamente porque se houver choque, quem dirime é o Poder Judiciário e não a lei. Há uma autoridade judicial encarregada disto, está no Código, validado neste plenário, que é o juiz de garantias, está lá, está escrito no artigo 3º-B, inciso 11, a linha D, está no Código. Os demais ministros acompanharam o entendimento do ministro Nunes Marques, no sentido de negar o pedido feito na ação e assim declarar constitucionais os dispositivos questionados que limitam o uso de investigações de acidentes aéreos na Justiça. Daqui a pouco, Polícia Federal faz operação para desarticular a associação criminosa que fraudava o INSS. E a mulher suspeita de envenenar um bolo que levou 3 pessoas à morte no Rio Grande do Sul teve prisão decretada pela Justiça. A Justiça de Minas Gerais condenou o mercado a pagar a indenização de R$10 mil por danos morais a uma cliente que foi abordada de forma abusiva. De acordo com o tribunal, a mulher tinha comprado um pacote de ração, mas depois de pagar, viu que o saco estava rasgado. Ela foi trocar o produto e, ao voltar, acabou sendo acusada de furto pelos seguranças da loja. A mulher procurou a Justiça alegando que foi humilhada e tratada de forma agressiva e que, inclusive, passou a necessitar de tratamento psicológico. A comarca de Juiz de Fora condenou o mercado. A empresa recorreu, mas a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão e considerou o fato um dano moral indenizável. Mulher paraguaia condenada por tráfico de pessoas é presa no Rio de Janeiro. Polícia Federal faz operação para desarticular a associação criminosa que fraudava o INSS. Vamos conferir. A Polícia Federal em Minas Gerais fez uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar o INSS. 2 pessoas foram presas preventivamente e a Justiça Federal expediu 7 mandados de busca e apreensão cumpridos em Ouro Preto, Mariana e Viçosa, na Zona da Mata. Segundo a PF, o grupo criminoso criava pessoas fictícias e envolvia a falsificação de certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para fraudar o INSS. As fraudes praticadas envolveram benefícios de amparo ao idoso de baixa renda. O prejuízo sofrido pela União com o esquema ilícito chegou a mais de R$7 milhões. Em Queimados, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu a paraguaia Mercedes Lopes Sousa. Ela foi condenada a 47 anos de prisão por tráfico de pessoas, redução à condição análoga à escravidão e estupro contra menor.
Depois de prometer emprego e estudo para adolescentes no Paraguai, a mulher trazia jovens para trabalhar numa creche que funcionava na casa dela, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. As jovens trabalhavam 11 horas diárias, não recebiam remuneração e no fim do dia ainda eram abusadas. A mulher já havia sido presa pela PF em 2017 com um marido, um cunhado e um vizinho em uma operação contra tráfico de adolescentes, mas estava recorrendo em liberdade. Após a condenação pela Justiça Federal, a PF cumpriu o mandado determinado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A mulher suspeita de envenenar um bolo que levou 3 pessoas à morte no município de Torres, no Rio Grande do Sul, teve a prisão decretada pela Justiça. Mais informações sobre o caso com o repórter Pablo Lemos. A mulher passou por audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e retornou ao presídio, onde vai ficar em prisão temporária por 30 dias. Deise Moura dos Anjos é acusada de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e uso de veneno. A decisão da Justiça levou em conta dados extraídos do telefone dela, depoimentos de familiares, além da substância encontrada no bolo e exames toxicológicos das vítimas. Em 23 de dezembro de 2024, 6 pessoas da família de Deise foram contaminadas e 3 morreram ao provarem um bolo de Natal preparado por ela. Segundo a perícia, a mulher teria feito pesquisas na internet sobre a substância tóxica acrescentada no bolo. Uma das vítimas, a sogra de Deise, continua internada. Outras 2 pessoas já tiveram alta. Um estudo do Ministério Público mapeou o crime de estelionato afetivo no Distrito Federal. Foi possível montar o perfil de estelionatários e das vítimas, que entre 2019 e 2020 tiveram um prejuízo de quase 3 milhões de reais. O repórter Bruno Silveira tem os detalhes. Um crime que acontece de forma silenciosa, sem atrair a atenção da maioria das pessoas. Criminosos que se aproveitam de sentimentos para extorquir o que conseguem das vítimas. O crime de estelionato afetivo cresceu nos últimos anos e no Distrito Federal, o Ministério Público identificou, entre 2019 e 2020, 39 casos que lesaram mulheres em quase 3 milhões de reais. O golpe do Dom Juan virou tema de pesquisa entre membros do MPDFT para mapear as causas e consequências da prática. Muita gente não sabe, mas a violência patrimonial é uma das 5 formas de violência contra a mulher e está prevista na Lei Maria da Penha. Segundo a lei, violência patrimonial é toda conduta que cause a retenção, a subtração ou a deteriorização de objetos, bens e valores de propriedade da mulher, incluindo também objetos de trabalho, documentos pessoais e até aqueles valores essenciais que garantem a sobrevivência da mulher. O estudo do MPDFT conseguiu mapear o perfil das principais vítimas de estelionato afetivo em 19 regiões do Distrito Federal. Mulheres brancas com idade entre 25 e 44 anos que residem em bairros de classe média alta e têm renda superior a 3 salários mínimos. Empresárias e aposentadas, mulheres com alto grau de escolaridade. A internet foi um meio importante utilizado pelos criminosos para conseguir acessar as vítimas. O estudo identificou que 20% dos casos começaram de forma virtual e depois migraram para o ambiente físico. E apenas uma pequena margem dos crimes, 5%, aconteceu online. O Ministério Público conseguiu identificar também que mais de 1/4 dos golpistas possuíam registros criminais. E as relações eram de até 6 meses em 36% dos casos. O trabalho do MPDFT verificou 3 gêneros de estelionato afetivo. Gerência abusiva de patrimônio, quando o parceiro se apodera do controle financeiro da vítima, indução à entrega de bens e objetos, como dinheiro e imóveis, e falsificações com o uso indevido de assinaturas em documentos. Na Justiça, os criminosos foram condenados à média de 1 ano e 6 meses de prisão, e as investigações foram concluídas em até 2 anos. Se você está nessa situação, saiba que você tem direito a requerer medidas protetivas de urgência sempre que estiver em risco do agravamento desse tipo de violência ou estiver em risco de sofrer outras violências previstas na Lei Maria da Penha.
A seguir, banco é condenado a indenizar gerente que teve doença psiquiátrica grave após casos de assaltos e sequestros em agências bancárias. E o Superior Tribunal de Justiça lança um novo portal da transparência para garantir que todas as pessoas possam acessar informações importantes sobre o funcionamento da Corte. Voltamos já. O Itaú Unibanco foi condenado a indenizar um gerente de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que teve doença psiquiátrica grave após a ocorrência de assaltos e sequestros em agências próximas a que ele trabalhava. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho levou em conta as condições de trabalho que contribuíram para o desenvolvimento do problema de saúde. Os detalhes com Samanta Flor. Segundo o empregado, a relação entre a doença e o trabalho foi demonstrada por atestados e pareceres médicos. O pedido de reparação por dano moral foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, condenou o banco a pagar R$2.500.000 de indenização. A fixação do valor se baseou na gravidade do caso e no aspecto pedagógico e educativo da condenação. Conforme entendimento do TRT, o relatório da perícia confirmou a cobrança de metas excessivas, as ameaças de demissão e uma onda de sequestros a familiares de empregados. A psiquiatra do gerente e testemunhas confirmaram as circunstâncias e relataram que após o sequestro de empregados numa agência próxima, teria havido orientação do Itaú para não fazer boletim de ocorrência. As testemunhas também afirmaram que não havia treinamento para situações de sequestro e assalto. Da decisão, o Itaú recorreu ao TST. O relator do recurso de revista na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, considerou que o valor fixado pelo regional não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a terceira turma, concordou com o relator. A prova relata uma situação de estresse significativa, todos sabem, com relação às questões de metas, as dispensas, o enxugamento das agências, que correspondem a exatamente o período da fusão dos dois grandes bancos. Aqui é o banco que foi fundido no banco maior, e ele trabalhava no banco menor, então certamente era o banco em que as dispensas são maiores, né? Por unanimidade, o colegiado reduziu a indenização para R$300 mil. Ainda cabe recurso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que consulta a órgãos públicos ou concessionárias não é obrigatória antes da citação por edital. Repórter Jáfer Araújo explica pra gente. O entendimento é da 4ª turma do STJ. O colegiado negou o provimento ao recurso especial de uma empresa que buscava anular sua citação em ação monitória, via judicial que simplifica a cobrança de dívidas. Tudo começou quando um banco ajuizou a ação de busca e apreensão contra a empresa por falta de pagamento de um empréstimo garantido por alienação fiduciária. Na primeira instância, o litígio foi convertido em ação monitória, ocorrendo depois a citação por edital. Em seguida, houve a rejeição de embargos monitórios, com o pedido do banco sendo julgado procedente. A empresa recorreu então, alegando que a citação por edital deveria ser anulada, pois não foram esgotados os meios de localização da ré, como a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos. Mas a apelação foi negada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que fez a empresa recorrer ao STJ. Relator do recurso especial, o ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que, segundo a jurisprudência da Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para a localização do réu. Nesse sentido, Antônio Carlos Ferreira observou que o Código de Processo Civil lista os meios para encontrar a parte ré, incluindo a possibilidade, e não imposição,
de consulta a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. O relator acrescentou que o princípio da celeridade processual determina que a ação se desenvolva de maneira eficiente e ágil, evitando formalismos excessivos. Assim, a expedição de ofícios, embora recomendável em boa parte das situações, não é uma exigência automática. O Superior Tribunal de Justiça lançou um novo portal da transparência para garantir que todas as pessoas possam acessar informações importantes sobre o funcionamento da Corte de forma simples e rápida. Repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. O STJ deu um passo importante rumo à transparência e ao acesso facilitado às informações públicas. O novo portal da Transparência e Prestação de Contas foi reorganizado para atender às normas do Conselho Nacional de Justiça e se destaca pelo layout intuitivo, que mantém a acessibilidade, inclui conteúdos adicionais e facilita a busca de informações por temas. A ideia foi simplificar a navegação e ampliar o acesso às informações de interesse público. Agora, o cidadão pode encontrar facilmente dados sobre diversos temas, como gestão, sustentabilidade, auditorias, contratos, e é bem fácil de acessar. No site do tribunal, vá em Institucional, Transparência e Prestação de Contas. Esses ícones no topo da página permitem acesso rápido a informações sobre governança, patrimônio e obras. Além disso, o menu principal foi dividido em 10 categorias, como gestão, audiências e sessões, tecnologia da informação, sustentabilidade e outros. Ao selecionar, você é redirecionado para uma página onde as informações podem ser consultadas facilmente. E tem mais novidade. O STJ também lançou uma central de ajuda, uma página de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas frequentes de profissionais do direito e cidadãos em geral. A central disponibiliza uma barra de pesquisa onde basta digitar o termo desejado para obter respostas específicas e oferece conteúdos multimídia, como vídeos e guias, com dicas sobre os serviços oferecidos pelo tribunal, incluindo o balcão virtual e a central do processo eletrônico. Acesse pelo endereço centraldeajuda.stj.jus.br. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.